que anda en amor, ni cansa ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. A alma que caminha no amor, não cansa nem se cansa. A alma que caminha no amor, não cansa nem se cansa. A alma que caminha no amor, não cansa nem se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. Graça e paz para você, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesse domingo, o 24º do tempo comum. É a nossa Páscoa de cada semana, é o dia em que nós celebramos a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, sobre o pecado. É Jesus que vence, Jesus vitorioso, e é Ele que nós queremos contemplar nesse dia, Ele que se manifesta para nós no seu Santo Evangelho. Esse refrão que acabei de cantar, a alma que caminha no amor, não cansa nem se cansa, é de São João da Cruz. Então ele faz essa experiência, ele que passou por muitas provações, passou por muitos sofrimentos e chegou a essa conclusão, que quando nós caminhamos no amor, a gente não se cansa, nem cansa também os outros. A gente vai tendo sempre a oportunidade de ser para o outro uma fonte de alívio, uma fonte que pode ajudar o outro a se tornar melhor do que aquilo que ele é. Aos domingos nós estamos começando a nossa meditação olhando para a oração da igreja nesse domingo. E a oração, a coleta da missa de hoje, assim se dirige a Deus. Ó Deus, Criador de todas as coisas. De novo, o nosso foco, o foco da nossa contemplação, o foco do nosso olhar é ver a Deus como o Criador de todas as coisas. Deus como o Criador do mundo. Um pouco era esse também o nosso olhar a semana passada, olhar para Deus como o Criador que redimiu, não é, todas as coisas que Ele tinha criado para nos dar a herança eterna. Hoje nós, olhando para Deus como o nosso Criador, como o Criador de todas as coisas, aqui a gente poderia pensar em uma fase dos chamados exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, quando ele propõe a contemplação para crescer no amor. E naquela proposta que Santo Inácio faz, dessa contemplação para poder crescer no amor, é olhar que todas as coisas que Deus criou, aqui a gente começa rezando, ó Deus, Criador de todas as coisas. Para que Deus criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas com uma finalidade, para a nossa salvação. Então, se a gente para e pensa e olha todas as coisas que Deus cria, é para mim, é para o meu bem. Se a gente, por exemplo, fosse pensar nos milhares de litros de oxigênio que nós já respiramos ao longo da nossa vida. Com essa questão agora, por exemplo, da pandemia, nós vimos aquela luta que era em muitos lugares, foi em muitos lugares por causa da falta de oxigênio.
Sem o oxigênio, a gente morre, a gente vive sufocado. E para conseguir muitas vezes pagar privadamente esse oxigênio, quanto a pessoa tinha que tirar do seu bolso. E aí, se a gente parte desse raciocínio, não é, do que a gente viu ter que ser gasto agora para oxigenar alguém para continuar vivendo, a gente poderia pensar já desde o momento da nossa gestação até agora, quanto de oxigênio a gente consumiu e o que é que significaria isso se a gente fosse pagar economicamente por isso que a gente recebeu. Quantos litros de água a gente já consumiu. Mas pensando para além disso, a própria molécula do oxigênio, do hidrogênio que está ali dentro, a inventividade de Deus, criador de todas essas coisas. Então tudo isso para a nossa existência. Tudo isso para nos manter na vida. Então, se a gente fizer uma contemplação de todas as coisas que Deus criou e com as quais nós nos beneficiamos, em relação a Deus, o nosso coração só pode crescer no amor. Então, Santo Inácio propõe esse exercício para contemplar tudo aquilo que é obra de Deus, tudo aquilo que Deus fez para cada uma e cada um de nós, para que cresça no coração da gente o sentimento da gratidão. Uma das marcas do domingo, como nossa Páscoa semanal, é a celebração da Eucaristia. A Eucaristia significa ação de graça. É a celebração de louvor. Somos nós que nos colocamos diante de Deus com a gratidão no nosso coração. Até hoje, os gregos, quando eles vão dizer muito obrigado a uma pessoa, eles dizem Ifharisto, eu agradeço. Já sente o soar dessa palavra. Eucaristo, eu agradeço. Muito obrigado. Então, diante desse Deus que é criador de todas as coisas, a gratidão deve brotar do coração da gente. Mas aqui qual é o pedido que a liturgia nos faz fazer, olhando para Deus como criador de todas as coisas? A gente diz para Deus, volvei, ou seja, voltai para nós o vosso olhar. O olhar de Deus sobre nós. Deus que cria todas as coisas. Se a gente pensa em todas as coisas que estão criadas, todas as plantas, todas as árvores, todos os insetos, todas as bactérias, todos os vírus, o mundo aquático. Se a gente for pensar nisso tudo, todas as coisas. E aqui tem um outro detalhe. Porque quando a gente reza no credo niceno-constantinopolitano, a gente diz que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E aqui do ponto de vista invisível, eu já disse, né, tem bactérias, tem vírus, etc., que a gente precisa de um microscópio para poder enxergar, e ainda entramos numa outra dimensão. No final desse mês de setembro, e tem muita gente, por exemplo, aí, não é, rezando a chamada quaresma de São Miguel, está vivendo uma espécie de quaresma, de chamado à conversão, olhando para esse mundo invisível, que é o mundo das forças angélicas, e lembrando o arcanjo São Miguel. Hoje, a gente não celebra somente São Miguel no mês de setembro, no dia 29, né? A liturgia mudou, e a gente celebra São Miguel, a gente celebra São Rafael e a gente celebra São Gabriel. Antigamente, sim, a gente tinha somente em setembro São Miguel, porque tínhamos São Rafael no mês de outubro e celebrávamos São Gabriel no mês de março. A liturgia mudou, mas tem gente com práticas ainda que não se renovaram. Talvez as pessoas que fazem essa quaresma deveriam agora voltar a atenção para o que a liturgia está nos dizendo. A quaresma deveria ser dos 3 arcanjos, não é? Porque agora a igreja nos está dizendo de celebrá-los juntos. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. E Deus age através da sua igreja. A igreja está uniu já essa celebração. Então deveríamos ver a correspondência grande, não é, de todo esse mistério, que não é apenas da defesa do mal, do combate do mal, mas vemos em São Gabriel o anúncio do bem, o anúncio da salvação, o anúncio da encarnação de Jesus, que chegou para nos salvar, nos livrar do maligno e de todas as suas tentações. Não é São Rafael que mostra essa
procura, esse cuidado de Deus pela vida humana, pela saúde, mas não só a saúde física, a saúde integral, a saúde dos afetos, porque São Rafael também é simbolizado como esse arcanjo que cuida do amor humano, do coração humano que é capaz de amar. Muito bem, mas aqui vemos esse mundo dessa criação invisível, porque tem essa criação invisível que eu estava falando, bactérias, vírus, isso, aquilo, aquilo outro, que com o microscópio a gente vê. E tem esse outro mundo invisível aos olhos mesmo humanos, não tem instrumento que você possa usar para poder enxergar isso, mas a fé nos leva a enxergar e a ver essa outra dimensão, esse mundo aí criado por Deus. E depois, quando terminamos o mês de setembro, logo no mês de outubro, a gente celebra os santos anjos da guarda. Tem esses grandes arcanjos portadores de grandes notícias para nós, mas para nós, no nosso pequeno, tem sempre uma mensagem que é capaz de guardar a vida da gente. Anjo da guarda. Anjo significa mensageiro. Mensageiro é aquele que leva uma mensagem, que leva um recado. O anjo da guarda significa também que Deus manda um mensageiro celeste. Tem uma mensagem celeste para a vida da gente. Tem uma mensagem que vem de Deus que a gente leva às vezes a vida para tentar decodificar, para tentar entender, para entrar nesta mensagem, para ao mesmo tempo, pela ajuda desse anjo, sermos esta mensagem que Deus dá ao mundo. E na medida que a gente descobre essa mensagem, a vida da gente está salva, a gente está guardado, não é? A gente está guardado na medida em que entende para que é que realmente a gente está aqui no mundo. E quando a gente entende a vida da gente, a vocação da gente, o chamado de Deus, realmente a gente está protegido. A gente está protegido porque a gente pode tropeçar, a gente pode cair, mas a gente vai sentir sempre o propósito que existe de Deus na vida da gente. Então a gente pede a Deus que volte o olhar dele para a gente. Ele que tem esse mundo inteiro aí, que criado por Deus, mas como a gente sente agora que o olhar de Deus cria uma dimensão pessoal. A gente tem uma igreja às vezes cheia de muita gente participando da missa, mas cada um participa pessoalmente. O olhar de Deus é um olhar que guarda, que vê cada uma e cada um de nós. E para que a gente pede que Deus volte o olhar da gente? Para sentirmos em nós a ação do vosso amor. E aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque quando a gente olha para o texto dessa oração em latim, vai dizer ut tue propitiationis sensiamus effectum, para que sentimos o efeito das suas propiciações, aquilo que eu dizia, ver que Deus é propício para nós. A palavra propício tem dentro também a palavra próprio, ou seja, tem algo que é próprio nosso, que outro não pode viver, que outro não pode realizar, não é? E que a gente só vai sentir o gosto e o sabor da vida da gente, e a vida da gente com sentido, se a gente saborear aquilo que é próprio nosso. Se o meu olhar não fica ali, eu estar me medindo com o outro, porque com o outro é assim, porque ele isso, porque aquilo, aí a gente se perde olhando para onde a gente não deve. Então agora, pedindo a Deus que olhe para nós, que volte a olhar para nós, ao mesmo tempo, quando eu digo, volta o teu olhar para mim, Senhor, então o meu olhar também se volta para mim. Porque o grande problema do homem, ele está perdido olhando para fora. Porque Deus olha para nós não de fora para dentro, ele olha para nós a partir de dentro. E o nosso olhar agora se encontra com o olhar do Senhor. E a gente passa a se enxergar, passa a se ver com aquele olhar com o qual Deus nos criou e com o qual Deus nos vê. Então esse é o pedido, né? Para sentirmos em nós a ação desse amor. Como Deus é propício para cada um e para cada um de nós. E aí, continuamos o nosso pedido dizendo, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Porque na medida que a gente serve a Deus de todo o coração, eu já disse assim, que o coração não é somente a questão de sentimentos. Coração no mundo antigo, coração significa também a sede da sabedoria, o coração significa a sede da inteligência. Ou seja, para que a gente possa servir a Deus sendo inteiro, com unidade de vida, que a gente possa servir a Deus de forma íntegra,
de forma integral, sem nenhuma mistura, sem quebrar as coisas. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava numa lanchonete, então quando a pessoa pedia um suco, eu disse, olha, eu quero um suco integral. E eu cheguei lá o homem que eu trabalhava, mas eu quero um suco integral. Ela sabia que era um suco integral. Não, integral, então você não vai colocar açúcar, você não vai colocar leite no suco, você não vai colocar gelo, vai ser só a fruta, ela íntegra. Mas aí às vezes tinha gente, como era no calor, podia querer uma pedrinha de gelo dentro do suco, já não estaria tão integral assim. E na verdade eu não sei se era tão mais integral, se a gente já pegou a laranja, já espremeu, já está quebrando ali a unidade da própria laranja, batendo o suco da laranja, desintegramos, está tudo já desintegrado, mas a gente estava acreditando que estava tomando um suco integral. Mas voltemos para aqui para a integração do coração. Esse cuidado que a gente tem que ter, não é, para não triturar o coração da gente com apegos desnecessários, com coisas que não são úteis para a nossa salvação, para o nosso bem. Bem, essa é a oração que a gente tem para viver durante essa semana, e olhemos agora rapidamente também para o Evangelho com o qual nós nos confrontamos nesse domingo. Essa oração é a palavra que sobe. Qual é a palavra que desce? Vamos olhar para o Evangelho. É o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo de 27 a 35. Na semana passada, você se lembra, nós estávamos no capítulo 7 de Marcos, aquela cura do homem surdo. E agora a gente já vai aqui para o versículo 27 a 35. Ficou muita coisa para trás. O que é que ficou para trás? O segundo milagre do pão, e na semana passada eu dizia que esse milagre do pão, esse milagre, o milagre do surdo, que passava também a falar bem corretamente, ele precedia o milagre do pão repartido, que é uma forma de imagem do que é o mistério da Eucaristia. E já disse a você que o texto bíblico original não está separado por capítulo, versículo e pequenas historinhas como a gente tem na Bíblia de hoje. É um texto inteiro, então é uma unidade. Então, daquele milagre foi visto o pão que foi repartido para a multidão pela segunda vez. Aqui a gente vê no Evangelho de Marcos esse milagre de pão. Depois a gente tinha aqui um grupo que vai pedir para Jesus, os fariseus, que vão pedir para Jesus um sinal. Eles já tinham visto o sinal do pão, mas estão aqui querendo pedem um sinal para Jesus, e Jesus diz, por que essa geração me pede um sinal? Nenhum sinal será dado a esta geração. E foi para o outro lado. Depois os discípulos tinham esquecido de levar pães, ficam preocupados. Jesus diz para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus, e os discípulos pensam que Jesus estava falando do pão que eles tinham esquecido. Jesus disse que não era daquilo, se eles não se lembravam do que tinha acontecido com a multidão no deserto, que o pão tinha sido repartido. Isso para dizer para a gente como a gente perde os sinais que Jesus está dando para a gente, não é? Quando o coração da gente está desatento, olhando para um lado e para o outro, a gente perde os sinais com os quais Deus se comunica pessoalmente com a gente, a mensagem pessoal. E assim Jesus estava conversando com esses discípulos e eles não viam os sinais. Depois de ter criticado os discípulos que não viam os sinais e, sobretudo, não entendiam os sinais dados, acontece o milagre de um cego em Betsaida, que pede a Jesus, já em território de Israel, portanto, que pedia a Jesus um milagre, que era o milagre de poder ver de novo. Ele queria voltar a enxergar. E esse homem que foi lá levado para querer enxergar alguma coisa, Jesus impõe as mãos, ele começa a ver, não vê tudo com clareza, Jesus impõe as mãos uma segunda vez, como que dizendo, nós, os discípulos e as discípulas de Jesus, às vezes temos muita dificuldade de enxergar, mas a nossa cegueira vai sendo curada gradualmente. É um processo de entrar de novo na visão. E agora, depois de ter visto a dificuldade dos discípulos de Jesus para compreender os sinais, esse cego que tem dificuldade de começar logo a enxergar, a gente entra na cena do Evangelho desse domingo, o capítulo 8, versículos de 27 a 35. Diz que Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Então é o extremo norte. Cesareia de Filipe significa aquela cidade que Filipe
filho de Herodes o Grande, aquele Herodes que tinha feito a reforma do templo, Herodes que mandou perseguir as crianças de Belém. Ele é o pai deste Filipe. Filipe é filho de Herodes, esse que mandou fazer Cesareia. E esse Filipe não é desse tipo, não é que a gente já está vendo aqui. É o tipo de bajulador, não é, fazendo uma cidade para honrar César, o imperador. Então estamos nessa região do extremo norte. E o imperador César é aquele que tem pretensões. O Evangelho de Marcos é escrito para a comunidade que está em Roma, portanto uma comunidade que está embaixo das barbas de César, que conhece as dificuldades de César. Não é o mesmo César, esse daqui, que está no tempo em que esse evangelho está sendo escrito, porque este César se trata de César Augusto, aquele sobre o qual Jesus tinha nascido. César é um título que significa imperador, Kaiser, não é, que significa imperador. Então, o Cesareia é um lugar em homenagem ao imperador. Esses imperadores começaram a ter pretensões. Quando o Evangelho de Marcos é escrito no século I, ali pelos anos 67, a comunidade já tinha experimentado o fato de que Pedro e Paulo tinham sido mortos sob o comando de um imperador, de um César, que era Nero. Então, ecoar esse nome César aqui traz lembranças muito fortes para essa comunidade que está escutando esse evangelho. Agora, Jesus está indo para esses povoados dessa região do norte e no caminho perguntou aos discípulos. Eu gostaria de sublinhar esta frase aqui. No caminho. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, começa narrando a parábola do semeador. E na parábola do semeador, a gente escuta, diz, uma parte da semente caiu à beira do caminho e os passarinhos comeram. E depois Jesus vai explicar o que é que significa essa parte da semente que cai na beira do caminho e os passarinhos comem. Ele diz que são aqueles que o maligno, Sátana, o maligno, o diabo, o demônio, vamos traduzir assim, ele vai lá e rouba essa palavra que é semeada, porque a semente é a palavra. Então, quase que com essas cifrazinhas e com essa palavra aqui no caminho, a gente já pode dizer assim, isso que Jesus vai fazer aqui agora parece que é semente jogada fora. Os passarinhos podem estar comendo esse anúncio que Jesus vai fazer aqui agora. O que Jesus vai dizer vai ser roubado pelos passarinhos. A cabeça dos discípulos vai estar olhando para uma outra coisa. O olhar deles não vai estar concentrado na mensagem que Jesus tem para dizer para eles. Aí Jesus perguntou no caminho, quem dizem os homens que eu sou? As pessoas estão entendendo a mensagem? Qual é a mensagem? Estão entendendo que tipo de mensagem eu estou trazendo? Eles responderam, alguns dizem que tu és o João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Ou seja, Jesus está sendo comparado e visto com mensageiros que vieram antes. Evangelho significa boa mensagem. E por detrás de um evangelho tem um evangelizador, tem alguém que traz a mensagem. E aqui agora o que está dizendo para nós é que essas pessoas confundiram Jesus com outros mensageiros, com mensageiros do passado, com gente que veio antes. A gente também não está vivendo um tempo onde parece que tem muita gente com saudade do passado, querendo coisas que já foram de uma forma, mensagens que talvez não sejam as mensagens que a gente está precisando para agora. A gente precisa atualizar a mensagem, mas tem gente que está querendo reeditar coisas antigas. Isso do ponto de vista da política, isso do ponto de vista social, isso do ponto de vista econômico. Tem gente querendo solucionar os problemas e as dificuldades de agora com receitas do passado, com coisas que já foram feitas, que serviram em algum tempo, mas que talvez não dê mais para agora. Aquela roupinha que você usou no tempo que você era criança não dá para você.
A roupinha que a gente usava como adolescente não dá mais pra gente. Agora a gente não vai encolher os braços, se apertar todo, se amassar todo para caber dentro daquela roupa. Porque a gente cresceu, a gente se expandiu. E até às vezes o rosto da gente não combina mais com aquele modelo de roupa que a gente vivia, né? Aqueles toquinhos de blusa cá em cima, às vezes querendo mostrar um bico, uma pessoa já olha pra tua cara, vê que não cabe mais, que não dá mais pra você, não. Deixa isso pra outros. A nossa hora já passou. Tem outro manequim adequado pra gente. Então, tem gente que quer reeditar o passado aqui agora, perdendo a coragem de interpretar a hora presente, os desafios da hora presente, e saber que para a hora presente tem uma mensagem atual, porque o nosso Deus é o Deus de agora, não é o Deus de ontem, é o Deus de agora, ontem, hoje e sempre. Então ontem ele falou, e isso equivale que hoje ele fala, então a gente tem que escutar agora, nesse momento, qual é a resposta, qual é a mensagem. Então Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Messias. Olha que Pedro chega ao ponto. Messias é uma palavra hebraica que traduzida para grego se diz Cristo, que significa em português ungido. Tu és o ungido. Aquele que tem a unção de sacerdote, profeta e rei em Israel. Eram esses que eram os ungidos. E nesse caso aqui, há sempre, do ponto de vista do povo de Israel, pensar no Messias como um rei ao modo de Davi. Eis que eles estão andando para Cesareia, aquele lugar que nos faz pensar no poder político, no poder social dos romanos, e agora Pedro dá essa resposta, tu és o Messias, o nosso rei, não é? Se fosse dizer imperador também, ele poderia até dizer. Mas Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito, porque na cabeça do povo tinha um monte de ideias deturpadas de quem era o Messias, de como era o Messias. Jesus não era o Messias que estava na cabeça deles. Jesus era o Messias segundo o coração de Deus, o ungido de Deus, e não o ungido pela nossa cabeça, não é querendo reeditar essas ideias do passado em cima da hora presente. Aí em seguida, Jesus começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem, Jesus não diz o Messias, olha como ele se enxerga como Messias, o Filho do Homem. Homem como nós. Homem igual a nós em tudo, dirá as Escrituras, menos no pecado. Mas é de acordo com a sua humanidade. O Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos e pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Olha como Jesus está semeando. Agora vamos ver essa semente que Jesus semeou, anunciando o que é que vai acontecer com ele, como é que essa semente vai cair no coração dos discípulos, se essa semente vai germinar no coração deles, vai criar raízes e vai dar fruto. Vejamos o que é que acontece. Jesus anuncia inclusive a ressurreição, que nós estamos celebrando no dia de hoje, domingo, nossa Páscoa semanal. Se realizou essa palavra de Jesus. E ele dizia isso abertamente. Jesus não estava dizendo aquilo com reserva, estava dizendo ali para eles, para todos, vai acontecer isso, isso, isso. Só que a morte de cruz é a morte dos condenados, era a morte para os malditos, é a morte para os criminosos. Então Jesus está dizendo, o meu fim vai ser o fim de um criminoso. Eu vou terminar na cruz como os outros bandidos desse mundo. Banido. E Jesus dizia isso abertamente, Pedro então tomou Jesus à parte. Ele estava Jesus falando no meio de todos, Pedro tira Jesus do meio de todos, como Jesus tinha feito com aquele homem surdo que separa, surdo mudo, lembra? Jesus tira do meio da multidão e vai falar à parte. Pedro viu Jesus fazendo isso, né, para curar um surdo, e disse, agora eu vou tirar esse homem daqui. Deve estar acontecendo a mesma coisa. Pedro parece que aprendeu alguma coisa, tira Jesus dali do meio, leva Jesus para a parte e diz para Jesus, começa a repreender Jesus e diz para ele. Jesus voltou-se, melhor dizendo, né, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro dizendo, vai para longe de mim, Satanás,
Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Eu gosto sempre de dizer que esse que está dito na língua, no texto latino, vade retro opisomu, não significa vai para longe de mim, como que ele está dizendo assim, vai para longe de mim. Não, vai para atrás de mim. Aqui ele tem uma imagem do que eu tenho que estar lá atrás dele, né? Vai para trás de mim. Se eu vou aqui para trás, o que é que Jesus fica à frente? Jesus é o abre-alas, Jesus é o porta-bandeira, e a sua bandeira é a cruz. Ele vai à frente, guiando. Então não somos nós que devemos dizer para Deus, dizer para Jesus o que é que ele deve fazer. Está dizendo para Pedro, vai para a tua condição de discípulo. Sou eu que digo o que deve ser feito. Então Jesus interfere logo e diz, vai para longe de mim, Satanás. Eu disse a vocês o quê? Que a semente caída da beira do caminho é aquela semente que o passarinho come, é aquela que Satanás vai e rouba. Satanás já estava roubando de Pedro aquela palavra que Jesus estava semeando no coração dele, que era o anúncio da cruz, e Jesus imediatamente impede, vai para trás, porque essa semente precisa pegar no seu coração. E a gente sabe que pegou mesmo, porque no ano 64, aqui em Roma, Pedro morreu crucificado. E segundo a tradição, ainda pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como o seu mestre, como o seu Senhor. Olha como Jesus precisou interferir para que a semente não fosse roubada do coração de Pedro. E diz a ele, alerta, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Aquilo que eu dizia no início, né? A gente conhecer qual é a mensagem de Deus para nós, para que o nosso pensamento vá se conformando àquilo que Deus quer. Então, chamou a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É interessante porque quando uma pessoa era condenada à cruz, ele pegava o patíbulo, que era a trave da cruz, colocava sobre os ombros e o carrasco ia na frente e a pessoa ia com a cruz seguindo o carrasco. Aqui agora Jesus convida a gente a colocar sobre os ombros essa parte da nossa cruz, e agora quem vai à frente não é um carrasco. Ele disse a Pedro, vai para trás de mim, porque agora ele é o modelo. É aquele que vai à frente carregando a cruz e nós vamos atrás seguindo os seus passos, porque ele vai à frente, vai mostrando como é. Isso porque nós temos necessidade de entrar sempre em diálogo com ele, de estarmos em comunhão com ele, para aprendermos o que ele quer dizer para cada uma e para cada um de nós. E ele continua dizendo, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. O que é que nós mais queremos na nossa vida, se não conservá-la? Nós temos um instinto de conservação que é forte dentro de nós. Pedro queria conservar a vida de Jesus, só que aquela era a forma errada, porque o grão de trigo, se ele não cai na terra, ele se perde, porque não gera vida, porque não reproduz. Então cada um de nós precisa realmente descobrir isso, essa nossa forma de seguir Jesus. É certo que o que Jesus está propondo aqui hoje, e o grande risco dos nossos dias, é justamente querermos um evangelho que a todo custo seja uma espécie de religião do sucesso, onde tudo vai dando certo na vida da gente, onde tudo parece glorioso. Mas Jesus está nos mostrando, a vida também é feita dessa cruz, a vida é feita das dificuldades. Esse Deus que criou todas as coisas, ele sabe como conduzir a nossa existência e nos levar à salvação, à vida plena. Minha amiga, meu amigo, eu quero desejar para você um domingo abençoado, um domingo no qual a palavra de Deus que nós acolhemos, que nós escutamos, fecunde realmente a nossa existência. Supliquemos nesse dia a bênção, a paz de Deus para a nossa vida, para os nossos corações. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os nossos dias e nos conceda as suas bênçãos. Sempre Ele nos alimente com os ensinamentos da fé e nos faça perseverar nas boas obras. Que Ele oriente para Ele os nossos passos e nos mostre o caminho da caridade e da paz.
Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Quero abraçar as pessoas que vieram aqui no início dessa nossa live, acompanhando esse horário, que é madrugada brasileira. Meg Neiva, um abraço para você, um abraço para Adelmaro Teles, um abraço para Consa Rezende, para João Rosário, para Grimaldo de Jesus. Um domingo abençoado para cada um de vocês. E você que depois agora vai ver essa live, curta, encaminhe, salve, e ajude essa mensagem a chegar a outras pessoas. Feliz e abençoado domingo.